Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou, filho do céu, filho do céu. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, filho do céu. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A identidade cristã nos posiciona no tempo, na história, como legítimos representantes de Jesus, o Cristo. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é e, a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade. Assim como o médico. Ele é um homem, tem uma história e faz da medicina um exercício de ser. Não é verdade? Mas antes dele ser o médico, ele é aquele menino que foi educado lá no interior, ou foi aquele menino que cresceu na capital, filho de fulano, filho de cicrano, irmão de tal, daquele, deste. Há um ser que foi construído, há uma identidade que ele não perde. Ainda que a medicina o leve para conquistar muitos lugares do mundo, ele sempre terá uma raiz no ser. Ele é. E é isso que o identifica. Na verdade, quando nós entramos no consultório de um médico, de um advogado, de um profissional, aquilo que vai lhe atrair nele não é só o que ele faz com a profissão dele. Não é o tanto que ele sabe, não é o tanto que ele conhece da lei ou da medicina, mas é aquilo que ele é como pessoa. Porque aquilo que é faz a diferença no momento que ele faz. Isso é uma questão filosófica, mas muito simples de compreender. Você sabe fazer muitas coisas, mas sabe também, a partir dessa reflexão, que aquilo que você faz está totalmente tocado por aquilo que você é. O artista vive muito isso o tempo todo. Talvez por isso o artista seja tão conflituado, porque o artista se mistura muito no que faz. E as pessoas que têm uma sensibilidade artística sofrem muito com essa mistura do que é, do que faz. Por isso é um conflito muito grande para ser administrado. A sensibilidade muito aguçada lhe projeta o tempo todo naquilo que faz. Então ele é sempre muito apaixonado. E o artista não é só aquele que produz arte, mas é todo aquele que tem também a habilidade de admirar o que foi feito. Li uma frase muito bonita essa semana, de um autor que agora eu não me recordo o nome,
Estava até no perfil de alguém lá no Twitter, dizendo assim: o espelho nos mostra o rosto e a arte nos mostra a alma. Toda vez que a gente está diante de uma obra de arte, de alguma maneira a nossa alma se revela, porque ela provoca a nossa sensibilidade, provoca o que a gente é. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. Essa música fala: eu sou filho do céu. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso. Que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã, poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Quando eu asseguro que o meu ser
está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte destas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Já falei aqui tantas vezes que o apóstolo Paulo compreendeu, porque Paulo era um homem muito culto. Ele não conheceu pessoalmente Jesus, conheceu Jesus de outra forma. Já começa por aí. Ele não teve a mesma convivência que os outros discípulos tiveram. Aliás, esse foi um dos grandes conflitos entre Pedro e Paulo. Mas como Paulo era um homem de ciências, já era um homem muito culto, de muitos conhecimentos, Paulo era um homem profundamente conhecedor da cultura do seu tempo, era um homem apaixonado pela filosofia. Então ele faz a reflexão do cristianismo a partir de toda aquela carga cultural que ele tinha. Por isso as epístolas atribuídas a Paulo são de uma profundidade maravilhosa. E aliás, toda a teologia cristã esbarra o tempo todo nos conceitos paulinos, que foi ele quem deu, de alguma maneira, esse revestimento intelectual para o pensamento simples de Jesus, para as atitudes concretas de Jesus. O que os discípulos tinham dificuldade de fazer, Paulo, com sua capacidade de raciocinar, de ir além, de interpretar, ajudou a compreender o ser de Jesus para ensiná-lo às comunidades, para que aquelas comunidades tivessem atitudes que pudessem expressar o ser de Jesus. Só que aí Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. É o que na filosofia a gente chama de metanoia. Você já me ouviu falar sobre isso? Metanoia é a mudança de mentalidade. Se gira para a direita, faremos girar para a esquerda. Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo. Mesmo como padre, ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de consumo. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes,
porque ninguém está impedido de ser. Talvez você esteja pensando aí, é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E é por isso que eu digo, nas minhas palavras, nas minhas pregações, nas minhas músicas, eu sempre fiz questão de trazer as questões humanas. Porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las. E modificar essas estruturas. Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é, e ao mesmo tempo ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. A reflexão é boa, nós poderíamos passar o programa todo falando sobre isso. Mas eu gostaria de resumir tudo isso nessa frase, ou quem sabe em poucas palavras. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem, lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento.